Salve, salve, turma! A gente acaba de vivenciar o bloco ou a mineração do bloco 840 mil do Bitcoin. O bloco que define a mudança no sistema ou a mudança na recompensa do próprio Bitcoin. A cada 4 anos, ou a uma média de aproximadamente 4 anos, nós temos justamente essa mudança do paradigma do Bitcoin, onde a gente tem a recompensa por bloco minerado caindo pela metade, o halving do BTC. Neste caso, a gente sai de uma recompensa que era de 6,25 bitcoins por bloco minerado e vamos para 3,12 bitcoins e meio. Como isso tende a impactar o mercado, ou melhor, como isso pode fazer com que o mercado continue bullish, ou seja, continue fazendo movimentações para cima. Se a gente fizer um paralelo, uma correlação com os dados históricos, ou seja, com os movimentos pós-halvings anteriores, nós vamos perceber que na ação do preço do Bitcoin, basicamente nós vimos um movimento onde acontece quase que sempre, e vamos abrir uma aspas aí, quase que sempre acontece uma queda no cenário do BTC e posteriormente a essa queda nós temos uma evolução do preço, uma evolução basicamente do mercado como um todo. Nisso, dentro de uma avaliação também geral, nós temos quase que um ciclo correlacionado com todo o mercado cripto de 4 anos, onde normalmente nós temos 3 anos de alta e 1 ano de queda. Como são distribuídos esses anos? Basicamente, um ano inteiro a gente passa fazendo um movimento de baixa, a gente consolida então a região de fundo, no ano posterior a gente começa a consolidar e ter um movimento mais atraente em relação ao ano anterior. Por exemplo, 2022 foi um ano de queda. 2023 a gente recupera os movimentos dessa queda, fazendo, óbvio, um caminho de alta. 2024 tende a ter essa continuação de alta e é onde o halving acontece basicamente dentro da série dos 3 anos de alta. O ano do meio é o ano onde basicamente o mercado retoma seu topo histórico pós o halving. Dessa vez a gente aconteceu de bater o topo histórico antes do próprio halving do BTC. E é muito provável que a gente continue com um cenário bullish. A gente não pode pegar os dados passados e garantir que eles vão trazer uma certeza de recompensa pelo futuro. Contudo, avaliando a estrutura do próprio cenário de Bitcoin, avaliando o movimento em geral, vamos aqui a algumas percepções para o cenário do BTC. E aqui eu começo avaliando o Bitcoin primeiramente na estrutura mensal e é fato, sempre que a gente teve um halving ou um halving do Bitcoin, e aqui eu vou demarcar, por exemplo, o ano de 2016, foi basicamente aí o nosso penúltimo halving, né? Lá em... Deixa eu marcar aqui, foi em julho de 2016, nós temos então o halving do Bitcoin acontecendo. Antes disso, né, em 2012, nós também tínhamos ali, vou deixar aqui, o ano de 2012, a marcação do halving do Bitcoin também, 2012, 2016, consequentemente também 2020, que mês do halving do BTC, e agora em 2024. Se a gente parar para avaliar, basicamente todas as vezes que acontece o halving, pode acontecer da gente ter um mercado ou fazendo uma pequena lateralização ou uma pequena correção em relação ao seu preço. A mesma coisa acontece. Aconteceu em 2012, aconteceu em 2016, aconteceu agora em 2000, agora não, né? Aconteceu lá em 2020 e pode ser que nós estejamos iniciando um movimento, ou de correção ou de consolidação, de lateralização do preço do Bitcoin. O fato é que a tendência é que nós continuemos com o movimento de alta. E por que nós tenderíamos a ter essa continuação do movimento de alta? É até simples explicar isso. Por quê? Com a queda da recompensa da mineração do Bitcoin pela metade, tende a ficar mais escasso o número de Bitcoins disponível para o mercado consumidor. Quando a gente tem a demanda aumentando e a
disponibilidade ou a oferta caindo, o preço ele tende a disparar. O que aconteceu nesse ano? E isso tende a ser, no longo prazo, muito mais importante do que o próprio halving, ou do que até mesmo os próximos halvings. Porque perceba o seguinte, com a queda da recompensa de 6 agora para basicamente 3, e nós tendemos, óbvio, né, lá em 2028, ver o próximo halving quebrando também mais uma vez pela metade, e depois em 2032 uma nova quebra pela metade, os halvings eles tendem a impactar cada vez menos na questão do price action. Contudo, a gente teve agora a aprovação dos ETFs de Bitcoin. E basicamente o que são os ETFs? Na prática, os ETFs eles entregam uma ferramenta que torna muito mais fácil o mercado consumir Bitcoin sem se expor a ter que guardar os ativos em uma carteira privada, em que ter que armazenar as chaves, as seed phrases, né? Então isso acaba facilitando muito a entrada de capital através do movimento institucional. Há algumas semanas atrás, para ser mais precisa, 2 semanas atrás, o CEO da VanEck, né, o Jan VanEck, que é o CEO aí de uma das gestoras de investimentos que tem ETF de Bitcoin, citou que até agora todos os ETFs, inclusive BlackRock, que tende a se tornar a maior detentora de Bitcoins institucional no mundo, todos os ETFs eles apenas viram a entrada do capital de varejo. Apesar de nós termos, por exemplo, no relatório da própria BlackRock, ver ali instituições como o BTG Pactual, como o Banco do Brasil e outras gigantes globais que estão comprando o ETF para se expor no próprio Bitcoin. Só que, apesar desse dinheiro institucional, a maior parte do dinheiro que fluiu foi um dinheiro de varejo, ou seja, dos clientes, digamos que intermediários. É muito provável que ainda no decorrer desse ano a gente veja fundos de pensão entrando, por exemplo, a exposição de ETFs. A gente até pode ver, né, não somente a exposição dos ETFs, mas os próprios fundos de pensão tomando a decisão de acumular Bitcoin. É só um exemplo. E isso gera muita demanda. E o fato é que essa demanda geracional em cima do Bitcoin tende a impactar o preço do BTC no longo prazo. Quando a gente olha, por exemplo, e até para ficar mais fácil, você pode vir aqui no Google e você digita assim, ó, market cap, que seria o valor de mercado do ouro, market cap gold. O ouro hoje tem um market cap de 16 trilhões de dólares. O Bitcoin, vamos aqui só para a gente mensurar isso, market cap do BTC. BTC, market cap. Aliás, aqui nós estamos pegando mais precisamente a dominância do BTC. Agora, percebam o seguinte, nós temos um mercado como um todo com aproximadamente 2,3 trilhões de dólares. 54% dessa dominância, ou basicamente a metade dessa dominância, é uma dominância que pertence ao Bitcoin. Ou seja, nós temos aí, em teoria, mais de 1,2 trilhões de dólares dentro do Bitcoin. Quando a gente faz essa comparação com o que a gente acabou de mostrar, como por exemplo o market cap do ouro, a gente percebe também que muito provavelmente temos muito espaço para o Bitcoin como reserva de valor acabar evoluindo. O fato é que o halving deste ciclo especificamente, e ele tende a entrar para a história por isso, tornou o Bitcoin o ativo mais escasso da humanidade. E o Bitcoin como uma reserva de valor, ela acaba sendo muito melhor do que o ouro. Por quê? Já pensou em transferir, por exemplo, vamos supor que haja uma transferência de valor de 1 tonelada de ouro do Brasil para, por exemplo, a Espanha, e depois 500 toneladas de ouro da Espanha, perdão, 500 quilos, meia tonelada de ouro da Espanha saindo para a China. Percebe? Isso não é um movimento que acontece, uma transferência que acontece de uma maneira tão simples. Você não consegue fazer essa transação de forma rápida. Exemplo, de forma legal, se eu quisesse transferir 500 gramas de ouro
da minha posse para a sua, só o rolo, digamos que burocrático, ou melhor, burocrático, que a gente vai precisar vivenciar nisso, é muito complicado. E é por isso que o Bitcoin ele surge como uma ferramenta extremamente melhor como reserva de valor. E avaliando isso, por exemplo, apesar de neste momento as taxas do Bitcoin estarem relativamente altas, e vamos até dar uma conferida aqui, temos o Mempool. O mempool.space é um site onde a gente consegue ver, né, as taxas e as transações que estão acontecendo junto com os blocos minerados do Bitcoin. E, por exemplo, nós temos no próximo bloco aí uma taxa mediana de aproximadamente $45. O último bloco, uma taxa mediana de aproximadamente $55 nele. Bom, então perceba, é uma taxa relativamente alta. Isso aí depende da prioridade que você vai colocar. Você pode pagar mais, você pode pagar menos. Mas enfim, onde eu quero chegar com essa história? O fato é que, avaliando todo esse contexto, é muito provável que nós tenhamos uma continuação no longo prazo na evolução do preço do Bitcoin. Se fosse para apostar, isso aqui é um chute, uma predição que não tem nada a ver com basicamente uma coisa que vai se concretizar. Pode ser que seja muito além, né? Mas se fosse para dar um chute completamente aleatório em cima do achismo, eu diria que nós poderíamos ver neste ciclo o Bitcoin superando a marca de 350, 400, quem sabe aí, $500 mil por unidade. Seria basicamente Bitcoin acima dos 2 a 3 milhões de dólares no valor em real, e inclusive Bitcoin contra o real tende a se valorizar muito por conta da desvalorização do próprio real contra o dólar. Mas isso aqui é um outro contexto. O fato é que o Bitcoin ele tende a continuar gerando mais demanda para o viés de longo prazo. E nesse aspecto, nós temos uma oportunidade, na minha opinião, extraordinária dentro do próprio Bitcoin neste ciclo. Só que a gente precisa lembrar que se nós teremos uma gigante demanda em cima do Bitcoin neste ciclo, é muito provável também que nós vejamos uma demanda, óbvio, também em cima das altcoins. Até pelo interesse especulativo do mercado e pela usabilidade prática. Recentemente nós vimos Larry Fink, CEO da BlackRock, falando aí sobre a questão da movimentação em cima dessa saída do dinheiro, digamos que do mundo físico, do mundo real, e migrando para o mundo digital. Eu vou pegar aqui um trecho dessa fala dele só para a gente ter uma percepção. And we believe it's so important to be anticipating the next move. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, we believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we could customize strategies through tokenization that fits every individual. Até que é o suficiente, e a gente acaba percebendo na própria fala do Larry Fink essa demanda que nós teremos realmente por um setor que deve crescer muito dentro deste ciclo, que é o setor de Real World Assets. Quando a gente avalia, por exemplo, os últimos ciclos, se a gente parar para pensar em 2017, quando a gente chega ao topo histórico dos $20 mil por unidade de Bitcoin, o dinheiro que entrava no mercado naquela época era o dinheiro de varejo, era o meu e o seu dinheiro de pessoas entusiastas que estavam começando a mergulhar no mercado cripto. Só que a gente não tinha tantas ferramentas como nós temos hoje, tantas corretoras como nós temos hoje. A gente não tinha, por exemplo, uma empresa como Nubank, PicPay, 99Pay, Claro Pay, Mercado Pago, essas carteiras digitais oferecendo a exposição de você comprar criptomoedas. Não existia isso naquela época. Aliás, Bradesco, que hoje inclusive fala sobre o próprio cenário do mercado cripto, era um dos grandes bancos aqui no Brasil que era completamente contrário à ideia do próprio Bitcoin. E ali, então, o mercado de varejo faz com que nós tenhamos uma evolução do mercado, onde chegamos com $20 mil por unidade no BTC. Vivenciamos, então, no ciclo seguinte, 2021, um outro movimento, que foi a entrada das Venture Capitals, ou seja, o dinheiro que veio
institucionalizado através das empresas de capital de risco. Vale lembrar que em 2020 os caras conseguiram muito dinheiro de graça. E a gente viu gigantes como FTX, BlockFi, Celsius, 3R Capital e outras surgirem basicamente do nada e se tornarem negócios multibilionários. Esses negócios levaram o próprio mercado cripto a uma queda ainda maior pouco tempo depois, em 2022, quando a gente vê essas que eu citei quebrando porque faziam muita besteira dentro do mercado. Avaliando este cenário, a gente tem então os maus atores sendo eliminados do mercado cripto e a gente começa a ver agora, digamos que os gigantes do mercado tradicional mergulhando de forma muito bruta dentro do mercado, como é o que está acontecendo em cima da BlackRock. Se a gente parar para olhar o fluxo de ETFs de Bitcoin, a gente vai a uma acumulação somente da BlackRock de mais de 15 bilhões de dólares em BTC. A gente vê, por exemplo, a Fidelity acumulando mais de 8 bilhões de dólares e entre outras. A única aqui que vende bastante é a Grayscale. E aí surgiu até uma pergunta que eu destaco aqui, que foi a pergunta do meu querido Henrique Neto na nossa última transmissão. Como eu acabei terminando a transmissão, ele mandou a pergunta, depois eu não respondi, que foi o seguinte: salve mestre, por que a Grayscale fez esse despejo durante essa temporada de halving, sendo que eles eram os maiores detentores? Não entendo. A Grayscale já chegou a deter mais de 650 mil bitcoins em sua carteira. Hoje, basicamente, eles estão prestes a ter um flip, ou seja, a serem ultrapassados pela BlackRock. Mas por que isso está acontecendo especificamente aí com a Grayscale? O que é que acontece? Existe uma guerra gigantesca que é a troca de clientes. Muitos clientes estão saindo da Grayscale e indo para portfólios como Fidelity e BlackRock. E nesse caso, quando os clientes vão embora, eles precisam fazer a venda, o despejo, para que eles possam se manter ativos. E é isso que está acontecendo com a Grayscale. Estão mantendo as taxas mais altas, né, em comparação, e por que não reduzem essas taxas, eu vou ser muito sincero, não sei dizer, mas o fato é que eles estão indo embora justamente por conta disso. Então, basicamente a Grayscale está vendendo porque tem muito cliente saindo dela e indo para outras gestoras de fundos. Bom, seguindo nessa perspectiva, qual é os próximos cenários possíveis para o mercado? Sendo muito prático, a minha posição é que nós temos aí uma tendência, e aí voltando aqui para o cenário do Bitcoin, baixando essa exposição gráfica e indo para o viés semanal, a minha opinião é que nós temos uma tendência a fazer um movimento de acumulação pelas próximas semanas. Perceba que, basicamente, em quase todos os movimentos, o Bitcoin tem rejeitado os 60 mil dólares. E detalhe, a gente ainda não perdeu a média de 8 períodos semanal e ela, nesta semana que encerramos, basicamente no dia 21 de abril, inclusive feriado aqui pra gente, né? No domingão, a gente encerra essa semana e nós temos a probabilidade de encerrar essa semana no cenário acima da média 8. A minha opinião é que dentro desse range que eu vou destacar aqui para vocês e vou trazer até para o gráfico diário, entre 60 mil dólares e o topo histórico, mas é um pouquinho mais abaixo, 59 mil a 74 mil dólares aproximadamente, nós tendemos a acumular. Gente, essa aqui é uma opinião que ela pode ser mudada, e é lógico que ela poderá ser mudada por conta do próprio fluxo de mercado. E temos 3 cenários que nós precisamos lembrar que podem afetar no curtíssimo prazo o movimento de mercado. Um é o envolvimento dos Estados Unidos com tensões, óbvio, ali no Oriente Médio. Isso aí pode impactar no curtíssimo prazo, trazendo um que a gente chama de, um termo que a gente chama de FUD, medo, incerteza e dúvida. O segundo ponto que pode acontecer dentro do mercado, na minha opinião, é se a política econômica do Banco Central americano ela for mudada, não mutada. Se houver uma mudança na política econômica, a gente tem um padrão hoje de apertamento quantitativo, que é tirar dólares de circulação, oferecendo uma recompensa melhor, né, tipo no próprio dólar por ano. Então, muitos dólares têm saído de circulação
para tentar conter a inflação. Mas a inflação, a minha opinião, e eu não sou, digamos que, a melhor pessoa para opinar sobre isso, né? Mas a minha opinião é que dificilmente nós veremos uma regressão na inflação norte-americana. Talvez levar ali para 3% ainda seja possível, chegar a algo perto disso seja possível, mas conseguir chegar aos 2% sem apertamento quantitativo e, óbvio, uma quebra econômica para os próprios Estados Unidos, eu acho pouco provável. Mas aí é somente uma visão que eu tenho. Se em cima disso, se nós enxergarmos a mudança desse apertamento quantitativo para a expansão quantitativa, que é quando os Estados Unidos, o Banco Central, né, baixa a taxa de juros, fazendo com que, quando eles baixam a taxa de juros, o custo do dinheiro fica mais barato. Então fica mais fácil você se alavancar, você pegar empréstimo para que você possa fazer operações maiores. Eu não estou falando isso da população, estou falando isso por parte do institucional. E aí o institucional teria acesso a um dinheiro mais barato, que eles teriam a possibilidade de migrar melhor. Então a minha opinião é que no curto período de tempo nós tendemos a ver um movimento aí de acumulação no mercado cripto. Inclusive, gráfico diário aqui, o Bitcoin começa a disparar para mim um alertazinho de compra. Como eu citei algumas vezes aqui nas nossas transmissões que acontecem diariamente, sempre que a gente alcança essa linha média de cima para baixo, a gente tende a buscar a região de fundo. Sempre que a gente supera a linha média, a gente tende a operar na faixa superior. Estamos indo fazer um teste à média móvel de 20 períodos, que é 66 mil dólares. Se esses 66 mil dólares forem ultrapassados, muito provavelmente nós teremos aí um movimento do Bitcoin oscilando entre 70 a 74 mil dólares no curto período de tempo. E aí, se nós teremos rompimento dessa região, eu não posso dizer que vai ter. Eu preciso esperar para confirmar isso. E é claro que a gente vai estar atualizando vocês aqui diariamente. Eu quero te fazer um rápido convite e já te dar um presente aqui para você que chegou até esse final do vídeo, né? Por 22 minutos aí, gratidão, você que acompanha a nossa análise. Primeiro eu vou pedir aí o seu feedback a respeito do que, enfim, nós trouxemos aqui. É muito importante saber qual é a sua opinião. Segundo ponto que é muito importante aqui e seria o meu presente para você. Agora, a partir da segunda-feira, a gente vai começar uma série falando sobre a montagem realmente de uma carteira inteligente focada somente neste ciclo de alta. Eu recomendo que você assista essa transmissão que a gente fez aqui. É uma transmissão, cara, coloca ali a partir do minuto 30, existe lá um ponto de destaque que você vai conseguir avaliar, vai estar lá dizendo assim, assista a partir daqui, né? E aí você vai conseguir entender todas as minhas projeções e perspectivas. A partir deste cenário, convido você a assistir essa transmissão porque vai fazer muito mais sentido você acompanhar toda a nossa série com a gente. Cara, tira aí 30, 40 minutos a mais para você assistir esse conteúdo que a gente destacou aqui, que eu tenho certeza que os conteúdos que nós vamos colocar pela frente no decorrer dessa semana vão fazer algum sentido para você que está querendo se posicionar ou já está posicionado e buscando mais exponencialidade dentro do mercado cripto. Que Deus te abençoe demais. Nossas vagas para o Census Cripto estão abertas e por lá você vai também ter acesso a muito mais conteúdo, as nossas operações, a minha carteira de longo prazo, o acompanhamento por parte da nossa equipe. E é isso. É só o começo. Deus te abençoe e multiplique demais sobre a sua vida. Tamo junto e até o nosso próximo vídeo.